Nem um sono, né? Agora é aquele horário que o corpo começa a se dedicar à digestão e nós vamos ficando mais quietinhos. Continuando nessa mesma linha, leve, importante, vamos refletir sobre saúde mental, mas agora pensando na pandemia, nosso lugar de fala sendo a pandemia. E aí eu já quero perguntar para você, qual nota você atribuiria para a sua saúde mental nesse exato momento? Sem olhar para o colega do lado para ele não interferir. Agora olhando para o colega do lado, ver se ele interfere. Acho que interferiu. É só um ponto já de referência. Terminamos amanhã falando dos nossos aspectos biopsicossocial. Enquanto indivíduos, né, onde estamos, de onde viemos, nossas crenças, nossos valores, nossa personalidade, nossas escolhas psicológicas, biológicas, importam muito para esse lugar nosso de trabalho. Muitos dos pacientes lá na clínica me falam isso. Não sei o que fazer, parece que eu estou perdido, parece que passou um trator em cima de mim após essa pandemia. Vocês se identificam? Não? Tranquilo? Que bom, porque a maior parte da população se identifica mesmo com essa realidade. E nós vamos ver um pouquinho por quê. Que contexto nós estamos inseridos? Que marcadores econômicos, sociais nos afligiram tanto para que grande parte da população esteja mais adoecida? E nós vamos ver esses indicadores. O que seria esse conceito de saúde mental quando ser tomado amanhã? E que recursos, por fim? Estamos mais saudáveis e mais produtivos? Nos disseram, há uns anos atrás, que a tecnologia nos ajudaria a trabalhar menos. E poderíamos ficar numa rede mais horas, bem tranquilos, descansando. Vocês ouviram essa máxima? Ou fui só eu? Ouviram? Há uns anos atrás, aquele pessoal que teve aqui a máquina de datilografar, que teve... O que mais nós tínhamos há uns anos atrás? Mimeógrafo. Nós ouvimos isso, não ouvimos? Que ficaríamos mais saudáveis, que a tecnologia nos ajudaria. Mas, com benefícios, nós temos também muitos malefícios e a tecnologia nos influenciando, infelizmente, para aspectos de adoecimento também. Eu trouxe alguns marcadores, olha só. Durante a pandemia e ainda permanecendo pós-pandemia. Desemprego, a área da saúde, de fato, com questões salariais complexas, com muita insalubridade, trabalho ainda análogo ao escravo, nós enfrentamos, tráfico de pessoas, crianças ainda trabalhando, são questões seríssimas que nós enfrentamos enquanto sociedade, se não diretamente, mas indiretamente, e que afetam, de fato, a nossa população. Vivenciamos a pobreza, a fome dos nossos brasileiros. Vivenciamos uma crescente de violência, de feminicídio. E tudo isso, sem sombra de dúvida, nos impacta. Olha essa matéria de 5 de agosto. Quantidade de brasileiros nas grandes cidades com fome. E alguns trocando uma refeição por um salgado. As pessoas não têm a condição de fazer uma refeição digna. Isso, de fato, influencia todos nós, toda a nossa população. Essa matéria recente também, de agosto, da Folha de São Paulo, e olha a chamada. A segunda pandemia de saúde mental. Agora a segunda é de saúde mental. Por quê? Porque nós temos uma multidão de pessoas deprimidas e ansiosas. E a crescente ali, entre as mulheres com depressão, os homens são mais, o desfecho, com certeza vocês sabem disso muito bem, porque atendem chamados, o desfecho dos homens é de autoextermínio, ele é mais efetivo que o das mulheres.
temos aqui algo muito preocupante, a crescente de depressão com as crianças e de automutilação. Crianças de 9 anos com tentativas de autoextermínio. E com certeza vocês presenciam, vivenciam. Então, é essa multidão que nós estamos atendendo, acolhendo, cuidando, de fato, porque a pandemia afligiu muito a muitas pessoas por conta desses marcadores. Sem falar no luto, a morte de muitos brasileiros, né? Sem falar no luto por projetos de vida, por uma redução da renda de muitos brasileiros, muitos ficaram sem trabalho. Esses indicadores são antes da pandemia. E antes dela, nós já tínhamos uma crescente de burnout também. Não é novidade, nós já sabíamos, né? Que entre médicos, enfermeiros, professores, essa categoria é muito mais afetada. Mas o que aparece ali de novo, porque esse estudo ele vai se expandindo para outras ocupações, é com os profissionais da área de tecnologia. Com eles, olha lá, 73% deles com burnout. E eles mesmos têm mencionado o quanto é difícil estar atualizado, o quanto eles são demandados, quanto para eles é difícil desconectar do trabalho. Imagina quem trabalha com tecnologia desconectar da tecnologia. Desligar, não atender o chamado, uma vez que eles precisam estar ali à disposição. Então, outro quadro de adoecimento é o burnout. E a pergunta é, sabemos lidar com o estresse? Como nós lidamos com as demandas estressantes no nosso dia a dia? Como você lida? Como você enfrenta? Esse artigo foi durante a pandemia e é um estudo científico com pessoas que tiveram Covid. Nós sabíamos que uma série de resquícios permaneceram no corpo das pessoas. Mas vamos investigar também quais eram os resquícios mentais. E muitos relataram ansiedade e depressão pós-Covid. Ou seja, a pessoa não tinha nenhum quadro antes da Covid, de ansiedade e depressão, não precisava se medicar. Mas pós a Covid, ela começou a manifestar esse quadro. Então, de fato, nós precisamos justificar, precisamos entender um pouco mais o que é ansiedade, entender um pouco mais o que é depressão, entender que as pessoas precisam, de fato, buscar atendimento, sim, psicológico e psiquiátrico, e reduzir um pouco desse olhar nosso, muitas vezes, às vezes negativo mesmo, né? Para aqueles que estão passando por um processo de atendimento. A tecnologia e o mundo do trabalho também nos aceleraram e também vem nos adoecendo. O que o palestrante mencionou antes, estamos mais agitados, mais conectados, dormindo menos, respondendo mais. E em tempo real, não é? Ou quando você recebe uma mensagem no WhatsApp, você pode ficar ali 24 horas sem responder. A pessoa do outro lado tranquilamente entende. Não entende, né? Se for esposa, não, acho que não vai entender. Entende? Se for colega de trabalho, entende? Tem gente que até desmarca, né? Para não ficar ali azulzinho. Por quê? Precisamos responder em tempo real. Estamos, de fato, mais acelerados. Por isso, a divisão do tempo, a pausa, o descanso é para nós, sim, muito importante para ter mais saúde mental. Antes da pandemia, falávamos no mundo VUCA. E vocês já ouviram esse acrônimo, já? Proveniente da guerra, né? Dos nossos norte-americanos. Já mostrando que o mundo do trabalho é esse mundo totalmente complexo, volátil, tudo é muito rápido e é muito ambíguo. Mas durante a pandemia, o segundo termo vai emergir, que é o BANI, o termo europeu. Os europeus começaram a questionar esse primeiro termo e disseram, é mais que isso, é quebradiço, ele é ansioso, não linear, olha só o acréscimo do ansioso, como se nós estivéssemos normalizando a ansiedade, para todos nós. Nós estamos mudando um pouquinho a chave, como se estar ansioso fosse mais natural, mais normal do que não estar ansioso. E o termo mais atual que nós falamos é para
referir ao trabalho, pensando nesse recorte aqui da saúde mental no mundo do trabalho, é a gestão exponencial, a gestão por algoritmos, que tem nos mobilizado tanto para estudar, para refletir, para analisar qual é a entrada da IA dentro das nossas casas, né? Como que a inteligência artificial vai nos beneficiar e também pode ser prejudicial. E como que a gestão, a partir da tecnologia, vai nos afetar, está nos afetando, está nos cerceando na nossa vida privada. Se você colocar um microfone, digitar microfone lá no Google, no celular ou no seu computador, você já viu que nas redes sociais ele aparece? Uma série de microfones depois. Se você falar perto do microfone do seu celular, vocês já fizeram esse teste? Que ele aparece? O termo que você estava conversando ali? Se o seu microfone estiver aberto do celular? Se não fizeram, faça. Digita no Google, depois abre as redes sociais qualquer termo. Você vai ver que vai vir uma série de mensagens e sugestões para você. Nós estamos falando da gestão por algoritmos. E tudo isso nos afeta. Porque antes era quebradiço, hoje é ansioso, e agora nós estamos lá no ápice de um movimento que é em tempo real. E que nós temos que entender qual é o nosso lugar e qual é o lugar da inteligência artificial. Qual é o lugar da tecnologia? Onde é benefício, onde é malefício? E eu estou mais saudável diante disso tudo? Olha o grande movimento na era do trabalho, econômica. Olha de onde saímos, lá do vapor, para a eletricidade, os primeiros computadores que chegaram em casa. E agora é tudo pelo celular, muito rapidamente nós executamos, né? Deixa o celular em casa. Você consegue trabalhar? Você não efetua nenhum pagamento, você não chega a nenhum local, você não se comunica. Nós pensávamos que seria assim há uns anos atrás? Se contassem para você, você acreditaria? O que nós estamos dizendo? Afetamos, mas estamos sendo afetados também. O cuidado com a nossa saúde ele precisa ser cada dia maior também. O olhar para seus aspectos biopsicossociais precisa ser maior também. Porque como que nós vamos cuidar de outros se não tiver esse cuidado conosco? E como que nós vamos cuidar dessa população tão adoecida como nós vimos, que tem uma crescente de depressão, de suicídio em crianças? Tamanho é o sofrimento que a pessoa observa a única oportunidade que é tirar a própria vida. Se nós não estivermos bem, como que nós vamos conseguir acolher? Nós passamos por esse momento aqui de manhã falando do trabalho. Esse trabalho que é saudável, que eu despendo energia e que pode e deve ser bom, produzir algo bom. Eu posso funcionar bem dentro do trabalho, mas as pessoas estão entrando nos ambientes de trabalho saudáveis e saindo dali afastados, adoecidos. Isso quando não mortos. Não é real? É que a nossa sociedade, nós estamos de alguma forma construindo. É pensar que os nossos filhos que nós preparamos para uma vida profissional entram num ambiente saudáveis e podem sair dali adoecidos. O sofrimento é tamanho que eles podem sair adoecidos. Então nós precisamos pensar sobre esse ambiente de trabalho, pensar sobre essa saúde dentro do trabalho, sobre essa satisfação com a vida. Será que estou satisfeito no meu local de trabalho? Estou? Eu responderia sim ou não hoje? Não precisa responder. Mas o que eu responderia? Nós fizemos essa cartilha e aí começamos a falar um pouquinho aqui da depressão. Vou pautar aqui só alguns sintomas. Por quê? Esses momentos, semana de interna de prevenção de acidentes, eles são tão importantes.
E eu lembro exatamente de um deles que eu participei, quando meu filho tem 10 anos, mas na época ele tinha 4 meses. E eu levei, mesmo de licença, eu fui ao treinamento e levei ele. E eu lembro exatamente de um bombeiro que ele ensinou como fazer aquele manejo para engasgamento. Eu aprendi naquele momento, me chamou muita atenção. Passados 6 anos depois, dentro da igreja, na salinha, numa escola dominical, tive uma sensação estranha, coisa de mãe, né? Fui até a sala para ver se ele estava bem. No exato momento que eu cheguei na sala, ele estava com aquela bala soft, ele estava engasgando. Ele já estava roxo. As tias não sabiam o que fazer. Por conta daquele aprendizado, naquele momento, eu consegui salvar meu filho. Então, essa informação, muitas vezes nós recebemos aqui, pode ser que você não use de pronto, mas ela é para a vida. Todos esses momentos de fato, todos esses aprendizados aqui são para a vida. Nenhuma professora sabia o que fazer. Eu acho que elas não sabem nas escolas. Mas que bom que tinha ali um bombeiro para ensinar naquele dia, naquela semana. Então, para a equipe que tem organizado incansavelmente, que bom. Que bom. Representou a vida do meu filho. Estar ali naquele momento, aprendendo atentamente. E por isso é importante nós falarmos sobre a depressão. Pode ser que você não seja afetado, mas alguém na sua casa pode ser. E você está tendo a oportunidade de ouvir um pouco mais aqui. Nesse dia, nos próximos eventos que virão, a depressão ela é caracterizada, olha só, por alterações de humor, irritabilidade, desânimo. Eu quero registrar ali a desesperança. Nunca vi tanta desesperança em jovens. Por isso nós temos tantas crianças já com depressão. É mais que uma tristeza habitual. É uma tristeza que perdura por mais de 3 semanas. E a depressão, ela vem associada muitas vezes com o suicídio. É outro conceito muito traz envolto muito estigma. Mas quando nós estudamos sobre os aspectos da saúde mental, eu fiz questão de trazer, nós vemos que quadros de depressão estão grandemente associados ao suicídio. Podem anteceder o quadro de suicídio, além de transtorno bipolar, a dependência de álcool, que aumentou muito durante a pandemia. Muito mesmo. E sabe qual outra que eu não trouxe, mas que eu recordei, outra patologia que aumentou muito, com profissionais que trabalham como emergência, como vocês? Fadiga por compaixão. Participo de um grupo de pesquisa na Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. E nós estudamos com profissionais da área de emergência. Uma fadiga porque você se dedica tanto àquele cuidado, àquele atendimento, você está tão mobilizado que você leva aquela energia, aquele pensamento, aquela preocupação para casa constantemente. Seu corpo vai chegando à exaustão, ela muitas vezes antecede o burnout. É um termo que ainda virá nas próximas revistas e jornais, mas que a comunidade científica já conhece e tem pesquisado. Então, pessoas que cuidam de outras e que se despendiam muito, se preocupam, levam aquela situação para casa, se preocupam muito com aquela situação, ultrapassam os horários, né, para aquele cuidado, geralmente são afetadas. E aí eu queria avançar aqui colocando recursos, psicoeducação, as cartilhas, os manuais, os guias, atendimento médico, psicoterápico, acompanhamento, a rede de apoio que somos nós. Se você identificar em um colega de você, estenda a mão. Apoie esse colega. Percebeu por mais de 3 semanas essa pessoa muito entristecida, mais isolada, com a energia diferente, o apetite, o sono, a pessoa deu sinais, aproxime e pergunte se você não pode ajudá-la. Vamos desmistificar um pouquinho essa questão da saúde mental e apoiar e ajudar as pessoas. E aí eu quero colocar aqui algo, já caminhando para o final, situações de risco, de ideação suicida. Faixa etária, algumas faixas etárias são preocupantes. Perdas na infância. Nós começamos amanhã falando da infância, né? Nossa casa é um lugar seguro para crescer.
fomos bem cuidados lá, questões lá na infância podem repercutir hoje na vida das pessoas. Violência, abuso, assédio lá na infância. Por isso não tem como nós colocarmos a nossa farda e acharmos que tudo nós deixamos para trás e que nós somos um robô. Não existe isso. Nós trazemos a nossa história conosco. E pode ser que você não entenda por que o seu colega adoeceu hoje, mas ele tem ali todo um percurso de vida e alguma vulnerabilidade que vem à tona. E aí você pode acolher. Os transtornos mentais de várias ordens, né? O uso de substâncias psicoativas, alguns transtornos de personalidade. Então, o desfecho final do suicídio, ele não é ao acaso. Ele tem todo um antecedente. E aí eu queria colocar aqui no trabalho. Por que as pessoas estão promovendo o auto-extermínio por conta de ambientes do trabalho? Porque muitos ambientes com isolamento, em que o trabalho é precário, em que é estressante, em que eu tenho sobrecarga, em que o medo prepondera e que tem abusos de poder. Esses ambientes, eles são facilitadores, sim, de quadros. Pode ser de depressão e de suicídio. Ninguém imagina, né? Que o ambiente de trabalho ele pode ser tão maléfico a ponto de gerar tamanho sofrimento para a pessoa chegar a tirar a sua vida, mas pode. Pode ser. Por isso que nós somos importantes aqui. E aí alguns sintomas, diminuição da energia, as ideias de suicídio, a agitação, isolamento. Então fique atento aos colegas nesse sentido. Muita agitação, muito isolamento, uma tristeza que perdura, a pessoa já disse que queria tirar a sua vida. Não é brincadeira. A prevenção, momentos como esse, de fala, de escuta, de reflexão, a psicoeducação, guias, né, manuais que podem ajudar, o acesso psicoterapêutico e você como uma rede de apoio. E aí, já finalizando, já percorrendo o caminho da ansiedade, que é mais comum hoje, né? Cada dia mais comum, o incomum é estar não ansioso. Se você perguntar, alguém aqui não é ansioso? Dificilmente a gente vai perceber alguém não ansioso, porque a maior parte de nós estamos ansiosos por conta de tantas demandas que nós temos que responder. E eu trouxe aqui alguns sintomas, só para diferenciar um pouco da agitação comum. Olha só, segundo o DSM-5, cansar-se facilmente, inquietação constante, irritabilidade, tensão muscular, aqui nessa região, ou pode ser, né, nos ombros. Esse conjunto de sintomas agressivos, distúrbios do sono, um sono que não é um sono que te descansa, né? E essa necessidade de estar no amanhã, atividade de estar no agora, já pensando no que eu vou fazer amanhã, o que eu tenho que programar, e muitos dormem pensando e sonham com o trabalho, sonham com os seus superiores. Não sei se é sonho ou pesadelo, você acorda mais cansado porque você não descansou. Então, tome cuidado. Se for o seu caso, busque atendimento, tá? Busque, por favor, porque ela, sem dúvida, é o gatilho para uma série de outras comorbidades. E aí eu queria já finalizar trazendo esse modelo mental. Esse momento era para trazer mais informação técnica mesmo. E esse modelo mental nos ajuda a pensar no trabalho. Quando nós temos o equilíbrio, fica mais fácil estar saudável. Mas olha só, deixa eu ver se eu tenho lá em cima, o modelo chama de on-demand resource. Eu tenho demandas do trabalho constantemente aumentadas. Para que eu consiga responder a elas, eu preciso ter recursos do trabalho. 15 minutos a caminho. Terminar antes. Eu usei os 5 anteriores, né? E devolver. Recursos do trabalho, apoio da chefia, apoio dos colegas, equipamentos, remuneração, né, uma perspectiva de carreira, tudo que é recurso que a instituição pode ofertar, como esse momento aqui. Um momento de educação continuada, recursos pessoais.
Eu tenho competências para executar meu trabalho, eu sei manejar o estresse, eu sei lidar com as minhas emoções, eu sei lidar se estou com um momento de luto, eu sei gerir esse luto. São esses recursos. Quando eu tenho esse equilíbrio para responder às demandas, eu consigo me engajar. E aí eu consigo ter uma produtividade maior. Mas se eu não tenho esse equilíbrio ali entre recursos do trabalho e recursos pessoais para responder às demandas do trabalho, eu vou entrar em sofrimento. E o adoecimento é questão de pouco tempo. Porque me falta recurso. Agora, se eu tenho muito recurso, eu entro na monotonia. Então, adoecimentos possíveis. Aí eu tenho o workaholismo, eu tenho o burnout, a depressão, a ansiedade, tantos outros, né? Para engajar e para ter performance elevada, eu preciso ter recursos pessoais e organizacionais. Qual que é a diferença? Antes nós falávamos que o indivíduo adoecia porque ele tinha propensão a adoecer. Hoje nós sabemos que não, é dinâmica. Entre organização e pessoas. Entre liderança e liderados. E é muito dinâmico porque esse indivíduo que somos nós, biopsicossocial, estamos dentro desse contexto sistêmico que nós falamos de todos aqueles marcadores e dentro do trabalho. É simples. Esse equilíbrio. Assustei vocês? Está mais fácil adoecer? Está mais fácil adoecer, não tá? Por isso o indicador é tão grande de adoecimento. Sim, sem dúvida. Para realistas como nós, né? A La Suassuna, para realistas esperançosos, de fato é mais fácil de adoecer. Mas temos recursos. Eu quero já finalizar com esses recursos pessoais. Conhecer sobre saúde mental, conhecer o seu corpo, sua mente, estar atento a você, ter mais ampliado o autocuidado mesmo. E se permitir fazer, ir ao psicoterapeuta também, né? Se permitir planejar mesmo da carreira, educação continuada, uma relação saudável com o seu trabalho, com a vida e uma gestão pessoal e profissional. Grande parte das pessoas não tem uma relação saudável com a própria vida, com as próprias escolhas. Isso nós vemos na clínica. E aí os recursos organizacionais, gestão saudável e preventiva, o mapeamento dos riscos, para que eles possam ser mitigados, o diagnóstico em saúde mental, bem-estar e qualidade de vida, a psicoeducação que transforma, o desenvolvimento das competências. Para finalizar, nós já tínhamos falado na manhã, eu vou pedir para você, com a pessoa ao seu lado, que é aquela pessoa que você escolheu e gosta, sabe? A nossa comunicadora ali que ficou sozinha, mas alguém vai sentar com ela. Eu assisti o vídeo dela e falei, nossa, como ela é comunicativa. Fiquei com vontade de participar só pelo vídeo. Falei para ela hoje cedo. Pensando aqui nesses 5 aspectos que são pessoais, para os meus recursos, para eu não adoecer, não sucumbir, já que é bem mais fácil adoecer, né? Eu vou pedir para você, com a pessoa que está ao seu lado, que é o seu colega de trabalho, que é alguém que com certeza é seu parceiro, não é? Olha os olhares. Não sei. É seu parceiro. Eu quero te pedir para nós constituirmos essa grande rede de apoio. Eu comecei a gaguejar porque eu acordei muito cedo, saí lá de Caldas Novas. Na pandemia foi uma troca. Mudei para Caldas Novas para essa equalização da qualidade de vida, mas 3 semanas seguidas eu estou em Goiânia trabalhando. Continuo lá e aqui, e aí só aumentou para outros estados. Essa pessoa que está do seu lado, você vai conversar um pouquinho com ela, nós vamos finalizar, só alguns minutos. Você vai contar para ela quais são as ações de autocuidado que você tem tomado. Você vai contar, eu tenho me alimentado melhor, eu tenho procurado ter um sono assim, eu desligo meu celular, eu tenho observado mais a minha prática esportiva, comecei a fazer terapia, vamos ver se foram juntos. Você vai contar, a primeira atividade é contar. Quando terminar eu vou falar a segunda e nós finalizamos, combinado? Podemos? Então compartilha com o colega, o que você tem feito? Você vai
aproveitar e dar para ele uma ideia. Eu queria te pedir um vídeo. Será que dá tempo da gente colocar? Chama Conformidade Social. Só para finalizar com ele. Não economiza. Compartilha, por favor. Vai inspirar. Vai inspirar o colega, de repente, com algumas das suas ações. Conta o que você tem feito para a sua saúde integral, física, psíquica e social. Esse mesmo. Daqui a pouquinho. Esqueci de te avisar, desculpa. Contou? Agora você vai contar um que você gostaria de fazer, mas ainda não fez, ou que está fazendo, mas um pouco capenga. Mais para lá do que para cá. E aí você vai pedir ajuda para essa pessoa, seu parceiro, instituído agora, seu parceiro de autocuidado. Vamos ampliar nossa rede e falar mais sobre saúde mental. Quem pode contar do lado de cá uma ação de autocuidado? Vou perguntar, quem pode contar uma ação desse lado de cá? Conta você. Qualquer uma. Uma ação de autocuidado. Muito bom. Pode até trazer uma frutinha cortada para ela, né? Convidar para o almoço. Muito bom. Legal. Correr juntas. Foi bom? Então, aproveita. Segura aí essa parceira de autocuidado. E você vai ficar de olho nela. E vocês uns nos outros, pode ser? Vocês dois. Conta uma ação de autocuidado de vocês. Vocês mesmos, vocês viram para trás. Eles estão ali bem comunicativos, eu fiquei curiosa. Uma ação. Pode contar. Olha, com resgate. Imagina. Ele é forte. Você que deixa. E o que ele pediu? O que você pediu? Apoio moral, mas tem que ser físico também, não é? Ah, olha só, quando tem essa abordagem, o acolhimento, um segura a maca e o outro é o melhor para acolher e abordar. São parceiros, né? Cada um sabe o que tem de melhor. E o que foi a ação de autocuidado que vocês vão ter um com o outro? Além da maca. Já vi que eles são bem humorados, isso é muito bom. Longevidade, muitas vezes é decidida pelo bom humor. Nós temos várias pesquisas mostrando isso. E qual que é a ação que vai perdurar? Entre vocês dois, de autocuidado. Um vai ficar atento ao outro. Eu vou aproveitar e perguntar de vocês dois. Eu já fiquei à vontade, viu? Posso? Qual que é? Que legal. E acolhe. Eu percebi mesmo. Tem uma outra energia, né? A gente percebe quando chega que você transmite paz. Que bom. E com ele, para cuidar dele. Já que ele é assim tão generoso e compartilha paz quando ele chega. Ah, legal o café. Olha só que legal, olha a gentileza. Um transmite a paz, né? Corre, pergunta se está bem, ouve. E o outro traz o café. E, tão bom, né? Como nós sentimos falta do café. Nós vamos terminar com um vídeo. E como é importante esse momento aqui. De cuidar um do outro. De ouvir. De abraçar. De levar para o café. Às vezes sair daqui e perguntar, eu percebi que você não estava tão bem. Posso te ajudar? Vamos almoçar, vamos jogar futebol, né? Vamos fazer algo juntos.
Então, dá uma olhadinha para essa pessoa aí do seu lado. Ó. Você é parceiro dessa pessoa. Nós somos apoiadores uns dos outros. E o cuidado é assim mesmo. Nós vamos finalizar com um vídeo que chama Conformidade Social. Simply because everyone else is. You might be thinking you never go along with this. Or would you? After just 3 weeks, and without knowing why she's doing it, this woman is not conforming perfectly to the group. But what happens if we take the group away? Okay, now she's alone. The crowd is gone, and nobody is watching her, except our hidden cameras. What do you think she'll do? She's now conforming to the rules of the group without them even being there. Now, watch what happens when we introduce another outsider who doesn't know the rules. Have a seat and I'll get out in just a couple minutes. Thanks so much. Think she'll teach the new guy what to do? We kept the cameras rolling as more unsuspecting patients arrived. And slowly but surely, what began as a random rule for this one has now become the social norm for everyone in this waiting room. Here to explain what's going on in their brains is Jonah Berger of the University of Pennsylvania. This sort of internalized form of herd behavior is part of what we call social learning. Starting at a very early age, we see members of our group perform a task, or brains literally will reward us for following in their footsteps. When I saw everybody stand up, I felt like I needed to join them. Otherwise, I'm excluded. Once I decided to go with it, then I felt much more comfortable. Conformity is how we become socialized, but it can also cause us to develop bad habits, repeat past wrongs. And it's why even this rebel, who wasn't standing for any of this nonsense, eventually joined the ranks. The only thing we're shocking is seeing how easily conformity affects the way you act. Muito obrigada. Muitas vezes nós estamos nesse formato social, repetindo comportamentos e um pouquinho alheio às nossas necessidades. Então, o objetivo aqui é te despertar para esse cuidado com você e com o próximo que está ao seu lado, que é o seu parceiro de trabalho todos os dias, né? Com mais afeto, com mais escuta, com esse abraço bom, com esse sorriso que vocês têm, tão gentil que nos acolhe, né? Espero ter contribuído. Desejo muita saúde para vocês, muitos projetos bons no próximo ano que já está à porta chegando, né? Muito obrigada. Muito obrigada, Priscila. Foi um prazer poder te ouvir. Peço que permaneça aqui também, por gentileza.